Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje quero trazer para vocês um fundo imobiliário concorrente desse cara aqui, ó, MXRF11. Este ativo que custa menos de R$10 também. Eu não posso nem dizer um concorrente do MXRF11 direto, porque esse fundo que eu vou te mostrar é um fundo de papel, né? Um fundo de CRI. O MXRF11 hoje ele é mais um hedge fund, né, pessoal? Ele sempre foi um fundo híbrido ali, mas está nessa faixa de preço e esse fundo também paga mais de 1% ao mês de dividendo. É um fundo imobiliário que eu ainda não trouxe aqui no canal, mas vale muito a pena fazer uma análise e eu teria ele na minha carteira também tranquilamente. Claro que não é indicação de investimento. É um fundo que eu trago, sempre que eu trago um vídeo assim, é para que você possa fazer uma análise e entender se vale a pena, faz sentido para você ou não, e te mostrar mais opções também, certo? Esse fundo paga mais de 1% de dividendo ao mês e nós vamos entrar no relatório desse fundo, destrinchar. Então vamos comigo, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like também, que é muito importante. Sem muitas delongas, pessoal, vamos direto ao ponto. Que fundo imobiliário é esse? Esse fundo é o BTCI11. Você conhecia esse fundo do BTG Pactual? Coloca no comentário para eu saber se você já conhecia esse fundo imobiliário. Se não conhecia, cara, vale a pena fazer uma análise nele. Um excelente ativo. E como eu falei para vocês, ó, mais de 12% aí de dividendo nos últimos 12 meses. Lembrando que em relação ao valor atual da cota, que está R$ 8,85, um preço ainda muito atrativo. Tivemos um valor melhor ainda, mas ainda é um preço muito bom, certo? Então vou resumir aqui um pouquinho do BTCI11 e depois a gente vai direto para o relatório. E aí você também aprende, né, como que a gente faz uma análise dentro do relatório gerencial. Esse é o BTG Pactual Crédito Imobiliário, ou seja, um fundo de papel. E você vai ver também que esse é um fundo misto. Sempre que a gente vai comprar, investir em um fundo de papel, a gente precisa entender onde ele está atrelado, né? Qual é o indexador desse fundo. Por exemplo, eu estou olhando muito para a inflação, então eu vou focar em comprar um fundo imobiliário ali indexado no IPCA. Poxa, eu quero um fundo imobiliário que ele aproveite aí essas subidas, né, da taxa Selic, essa oscilação da renda fixa que a gente tem. Cara, vou comprar um fundo imobiliário ali indexado ao CDI. Nesse caso aqui, ele é um fundo misto, ele é um pouco dos dois e a gente vai entender isso lá dentro do relatório. Como a gente viu, a cotação atual 8,85, mais de 12% aí de dividendo nos últimos 12 meses, o seu PVP abaixo de 1, isso é importantíssimo quando se fala de um fundo de papel, né? Uma liquidez diária de mais de 2 milhões, pessoal. Outra informação importante que eu gosto de mostrar para vocês é isso aqui, ó, o valor patrimonial. Esse fundo imobiliário ainda não tem aí 1 bilhão, né, em valor patrimonial, mas está pertinho, 998 milhões. Então está pertinho ali da casa de 1 bilhão, cara. E quanto maior o valor patrimonial de um fundo, né, mais robusto ele é, cara. Tamanho é documento para fundo imobiliário, certo? Valor patrimonial é documento. Aqui a gente vê como que ele entrega dividendo, pessoal. Nos últimos meses ele vem entregando 9 centavos, tá? Ponto de atenção, a Datacom. Sempre que a gente compra um fundo imobiliário, a gente tem que estar atento à Datacom. O que é a Datacom? A data limite que eu compro um fundo imobiliário e quando que eu vou receber o meu primeiro dividendo. Quem comprou até o dia 8 de janeiro, ou seja, ontem, já vai receber agora no dia 15 de janeiro o dividendo. Então comprou no dia 8, no dia 15, já vai cair ali 9 centavos por cota, né? Quem passou dessa data vai receber somente no dia 15 de fevereiro. No caso, se eu comprasse hoje, eu ia receber esse dividendo somente em fevereiro, certo? E aqui eu quero mostrar algo para vocês importantíssimo. No Investidor 10 hoje, você consegue, ó, ter acesso já direto ao relatório gerencial. Vendo? Antigamente não tinha essa opção, agora já tem. Cara, Investidor 10, se você parar para pensar, para você fazer análise, cara, e construir sua carteira, é o site mais completo, de longe hoje, né? Então temos aqui o relatório gerencial, certo? Emitido dia 30 de dezembro de 2024. E é esse relatório gerencial aqui que nós vamos analisar nesse momento. Então agora, como que a gente analisa um relatório gerencial? Vamos passar pelos setores ali e eu vou passar rapidinho para você entender. Então descendo, normalmente a gente começa sempre pelo comentário do gestor. Para você ficar antenado aí, né, cara, o que o gestor está passando em relação ao fundo imobiliário, certo?
Então aqui o que o gestor destacou? Vou resumir para vocês aqui, mas é importante que você leia depois, né? Ele destacou em muito o momento que estamos vivendo. A queda do IFIX, a gente vem de uma sequência de quedas do IFIX aí, uma projeção para uma alta ainda da inflação, né? Uma projeção aí que a inflação continue subindo, consequentemente também uma projeção para que a Selic continue aumentando também para frear essa inflação. Então a gente tem um cenário desafiador ainda pela frente e podemos ainda ter mais quedas, né? Isso aí pode afetar diretamente a renda variável, incluindo, obviamente, os fundos imobiliários, né? As ações também, certo, pessoal? Descendo, a gente já vem direto para o resultado financeiro. O que é o resultado financeiro, Abel? É o que o fundo recebeu e o que o fundo gastou. É como se fosse você controlando aí na sua casa o quanto que entrou de salário, de onde veio o dinheiro, o que você fez com o dinheiro, quanto que sobrou. Esse é o resultado financeiro, certo? Então aqui nós temos a receita de CRI, que é a receita principal do fundo, né? A receita do CRI, receita de FII. O que é a receita de FII? A receita de outros fundos imobiliários que ele investe. Igual a gente, ele compra a cota de outros fundos imobiliários e recebe o dividendo também, tá? E aqui embaixo, receitas com o FI de renda fixa, né? Fundos de investimentos de renda fixa. Por que ele tem um investimento em renda fixa aqui, Abel? Porque normalmente o fundo imobiliário ele tem um caixa, um dinheiro que está ali como caixa. Dinheiro parado, às vezes tem ali 10 milhões, 5 milhões, né? Sei lá, 50 milhões. Vai ficar parado? Não. Ele faz o quê? Ele investe esse dinheiro ali no investimento de renda fixa com uma alta liquidez para esse dinheiro também estar rendendo os juros, tá? E tudo isso entra aí para a nossa cota também, tá? Para o nosso dividendo que a gente recebe, provento. Aqui, então, a gente viu as três principais receitas do fundo. Tem fundo imobiliário que vai ter muito mais do que isso. O caso do MXRF11. Ele tem muito mais receitas, né? Porque ele tem outros tipos de investimento também, certo? Aqui, ó, a despesa do fundo. E abaixo aqui vocês vão ver o quê? O lucro líquido, né? Veja que aqui em cima tem referente a cada mês. Junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2024, certo? Aqui ele mostra a distribuição por cota, tá? 9 centavos aqui em junho. E em novembro também 9 centavos. Como a gente viu lá, ele vem entregando aí 9 centavos todos os meses. Aqui abaixo ele tem um gráficozinho, né, o resultado de novembro, destacando a principal fatia das receitas, certo? Então veja que a maior parte aqui, ó, vem de receita de CRI. Então a gente ele tem quase que um puro sangue ali, um fundo que investe, a maior parte do seu dinheiro em CRI. E o fundo de papel, né, ele tem a maior parte ali investido em CRI, certo? Aqui embaixo ele destaca também o dividend yield, tá? Sempre considerando o que, pessoal? O valor de fechamento de mercado. Nesse mês aqui estava R$ 9,07. Hoje a gente viu que está mais barato ainda, né? R$ 8,85. E por que ele destaca o fechamento de mercado? Porque o dividend yield ele muda de acordo com o valor. Se hoje fechou R$ 9,00, o dividend yield bateu aqui, ó, 1% ao mês. Mas se fosse em relação ao valor justo, o valor da cota patrimonial, que é de R$ 10,03, esse yield mensal cairia para 0,9%. Mais uma vez destacando o quê? Quando a gente compra pagando menos, a gente recebe um dividend yield melhor, né? Maior, tá? Aqui abaixo nós temos a rentabilidade do fundo, tá? Entre janeiro de 2003 até novembro de 2024. Então, mais de um ano aí, né, pessoal? Você vê que o BTCI11, ele superou o IFIX, o CDI e o IPCA nesse período aqui. Obviamente, toda vez que você for ver a rentabilidade, ela está incluindo também o dividendo. É essa quantia que a gente sempre fala na nossa conta principal. Às vezes você está vendo somente a variação. E se sua conta tem muito em fundo imobiliário, não faz sentido. Você tem que incluir os dividendos na conta. Então você pensa que se você está no negativo hoje, que a variação está negativa, mas quando você inclui ali os dividendos, você vai ver que sua carteira está sim positiva, certo? Então ele teve aí um retorno de 26%, tá? Superando, como eu disse, o IFIX e o CDI, além do IPCA. Aqui abaixo nós temos a evolução da base de cotistas. Em novembro de 2023, 140 mil cotistas, mais de 140 mil. Já em novembro de 2024, um ano depois, mais de 178 mil cotistas, né? Então a base de cotistas vem crescendo e muito aí do fundo. Aqui, pessoal, nós temos o portfólio do fundo. Aqui algumas informações importantes. Indexador. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que tem fundo imobiliário que está mais indexado ao IPCA,
outros estão indexados ali somente no CDI, outros têm um misto, né? Aqui nós podemos chamar o BTCI11 de fundo misto, porque 69% aqui das suas negociações estão indexadas no IPCA e 28% estão indexadas ao CDI, certo? 3% indexadas ao IGPM, que aí o IGPM você olha ali a inflação de uma forma mais ampla, mais aberta, né? E o IPCA a gente olha a inflação ali direto ali no preço, né, dos bens e dos serviços do consumidor direto. Aqui, pessoal, você percebe o seguinte, o fundo está indexado à maior posição aqui no IPCA, então ele protege o dinheiro contra a inflação, ele tem até uma média aqui, ó, IPCA mais 7, tá? E aqui o CDI mais 2 tem 28%, ele pode surfar essas altas aí da Selic. Então, quando a gente tem um fundo misto assim, é bom que ele pega dos dois lados. Às vezes ali a taxa Selic está subindo muito, empurra o CDI para cima e você pega essa fatia também. Aqui é o duration. O que seria o duration, pessoal? A duração dos contratos, né? Que ele tem ali, quando que termina. Então a média está em 3 anos. E a gente divide em 3 partes aqui a duração de contrato. Curto, médio e longo, tá? Então o curto é até 2 anos, a média ponderada. Médio é entre 3 a 5 anos. E acima de 5 anos você tem o duration de longo prazo. Qual é o melhor? Esse médio aqui, porque aqui você consegue ter uma previsibilidade melhor desse sobe e desce que nós temos aí na economia brasileira. Se tu tem um contrato aqui, muitos contratos com duração de mais de 5 anos, tu pode ter um prejuízo lá na frente, dessa oscilação toda. Então, quando tem um contrato médio aqui, você consegue ir ajustando com essas mudanças na economia brasileira, tá? Aqui a localização, tá, dos imóveis, a gente tem 69% no Sudeste, 16% no Sul e 15% no Nordeste. Pô, Abel, mas fundo de papel não tem imóvel. Não tem imóvel, mas ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário. Então, essas empresas que ele empresta dinheiro têm imóveis. Então, é aqui que o fundo vai mapear o imóvel dessas empresas que ele emprestou o dinheiro. Então, setor aqui, 38% logístico, residencial 18%, shopping 25%, varejo 9% e outros 10%. Tá? Descendo aqui, nós temos o que, pessoal? A lista de ativos. Né? Aqui, a empresa a qual eles emprestaram dinheiro, por exemplo, aqui Casa Shopping, aqui o código da B3, aqui o índice, lembra o indexador? Ele emprestou dinheiro para essa Casa Shopping aqui e vai receber o quê? IPCA mais 9,35%. Excelente resultado. Duration, mais de 3 anos. Né? Valor em reais, em milhões, 63 milhões. E aqui esse PL aqui é a parte do patrimônio líquido que ele destinou para essa empresa. Aqui foram 6,38%. Então ali vamos imaginar que você tem R$1.000. Você vai emprestar um pouquinho desses R$1.000 para várias pessoas. Então, tu vai ver ali a porcentagem que você emprestou para cada. Por que é importante ele emprestar pouquinho assim? Para correr menos risco. Né? Vai que essa empresa aqui não consegue pagar e imagina que ele emprestou 50% do dinheiro para Casa Shopping. Para Casa Shopping. Pô, ia perder 50% ali com inadimplência. Então, ele vai emprestando pouquinho ali para minimizar os riscos, certo? Então, aqui você pode ver os indexadores, a taxa de emissão e as empresas que esse fundo aqui emprestou dinheiro, certo? Descendo mais um pouco, gente, a gente vai ter o seguinte, ó, isso aqui, ó, rentabilidade equivalente. O que seria isso, rentabilidade equivalente? É o que a gente fala sempre aqui, ó, no lance de oportunidade. Ele vai mostrar aqui o preço de R$10,07, né, que é o preço justo da cota ali, da cota patrimonial. Esse é o preço justo que deveria estar hoje, né, é o preço real. Mas hoje ele está descontado, tá R$8,85. Então isso aqui mostra o seguinte, que quando você compra nesse preço de R$10,07, tu vai receber um dividendo de 11,4%, um dividendo menor. Quando você paga ali menos na cota, né, 8,85 por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, R$8,57. Esse dividendo já vai para 13%. E quanto menos você paga na cota, maior vai ser o retorno ali em yield. Você tem um retorno maior pagando menos na cota. Essa aqui é a sensibilidade da variação da cota, do valor da cota. Então isso aqui é importante para você entender de uma vez por todas, que quando o preço está lá embaixo, você está garantindo um dividendo maior, né? Um provento maior de um fundo imobiliário. Então aí que a gente fala da maior oportunidade. Se o foco é renda, eu estou pagando menos, minha renda vai ser bem maior. Então, quem comprou a 7,87, olha que diferença. Ó, vai receber 14% ao mês, que comprou na baixa.
Quem deixou para comprar lá na alta, R$10, está recebendo 11% ao mês. Quase 3% a menos ali de provento mensal, certo? Então, essa taxa de sensibilidade aqui é muito importante. Por último, gente, ele mostra aqui os imóveis. Lembra que a gente falou, a Casa Shopping? Aqui ele mostra a imagem dos imóveis, tá? Detalha mais um pouquinho aqui a emissão, o agente fiduciário, aquele cara ali que vai fiscalizar a favor do investidor, né? O lastro, que são debêntures. Abel, o que são debêntures? Vamos imaginar um CDB. O CDB, você empresta dinheiro para um banco, não é? Você empresta dinheiro para o banco e recebe ali os juros de um CDB. Debêntures, você vai emprestar dinheiro para empresas privadas. Você empresta dinheiro para empresas e recebe esses juros dessas empresas também, que vai usar o seu dinheiro, certo? Aqui temos a garantia, olha só, alienação fiduciária de shopping center. Então, quando a gente compra um fundo de papel, ele presta dinheiro, mas tem garantias. E a alienação fiduciária é o quê? A titularidade, o fundo passa a ser dono de um imóvel que está na garantia. Tá? Então, alienou ali, o fundo passa a ser dono, porque se eles não pagaram ali, né, tiveram inadimplência, não pagaram, aciona a garantia, ele pode vender esse imóvel que tem como garantia e repassar o valor para a gente. Então, sempre tem uma garantia, tá? Nos melhores fundos. E no final, pessoal, aqui ele vai mostrar mais aqui ativos. Aqui, ó, no final ele fala sobre o fundo, que é muito importante, tá? Então, ele fala um pouquinho do fundo de investimento imobiliário BTG Pactual, né? Que teve início, olha só que bacana, em maio de 2008 e tem como objetivo proporcionar a valorização das cotas no longo prazo por meio de investimentos em operações de crédito. São CRIs, né? Emprestando dinheiro. E qual o perfil desse fundo, que é o mais importante? Ó, com o perfil de risco high grade, tá? High grade, então a gente está falando de um fundo mais seguro. Por quê? Porque ele faz o quê? Ele vai emprestar aqui dinheiro, olha só, para empresas de grande porte e com baixo risco de crédito. Então, toda vez que a gente fala de um fundo high grade, ele vai emprestar dinheiro para as empresas grandes que têm um baixíssimo risco de crédito. Então, será que vale a pena se aventurar no high yield para receber um pouquinho a mais? Se você tem aqui um fundo high grade que te entrega mais de 1% ao mês. Ah, mas a renda fixa agora está alta. Sim, mas ela pode baixar. Há pouco tempo atrás estava 10%. Aí aqui seria o jogo. A renda fixa ela oscila pra caramba também, né? Então a gente pega as duas fatias. Pega um pouco na renda fixa ali e garanto também o fundo imobiliário que entrega mais de 1%, principalmente com esse preço, certo? Então aqui a gente finaliza o vídeo, né, pessoal? Leiam sempre o relatório gerencial, viu que não tem mistério, e você vai conhecer a operação do fundo. A gente descobriu que ele é high grade, a gente descobriu que a maior parte dele está indexado ao IPCA, né? A gente viu o duration, a duração de contrato, né? A gente viu ali como ele diversificou a carteira, a gente viu o que o gestor falou, expectativa para os próximos meses. A gente pode ver ainda o fundo caindo ainda mais, mas está tudo sob controle, certo? Então é assim que a gente faz uma análise e vê se um fundo vale a pena colocar na carteira ou não, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e ter curtido. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!